Oi pessoal, estou aqui com mais uma aulinha do Reforço Matemática João, tá? Vim aqui hoje para a gente falar sobre porcentagem, tirar a dúvida da aluna Elisângela, tá certo? Elisângela, desculpa a demora, mas tá aí a aluna, tá? Vamos lá. Então, porcentagem, né? Tem pessoas que conseguem fazer conta raciocínio lógico bem rapidinho sobre porcentagem, mas tem outras pessoas que têm dificuldade. Então, quando você tem dificuldade, a melhor coisa é você ir por papel, né? Você calcular mesmo, saber como calcula, que aí todo mundo consegue chegar na resposta, tá? Gente, quando a gente fala de porcentagem, a gente sempre está falando de 100, tá? Essa bolinha, esse símbolo aqui da porcentagem, ele significa 100. Se você lembrar dessas duas bolinhas do 100 e esse tracinho como se fosse 1, se você lembrar que ele representa o 100, já vai lhe ajudar muito, tá? O 100 na matemática, o 100, você vai ver que ele vai representar o 1, tá? Toda vez que eu estou falando de 100%, eu estou falando de 1, tá certo? Sempre. Então, se eu quiser saber quanto é, por exemplo, 50%, eu sei que eu vou estar falando da metade, certo? E quando eu estiver falando de 100%, eu estou falando do inteiro, do todo. E aí, quando eu estiver falando de um inteiro, né? E quando eu estiver falando de 50%, eu estou falando da metade, tá certo? Sempre vai ser assim. Então, por exemplo, eu quero saber de R$ 50. Quanto é 50%? Se é metade, 25, certo? De R$ 100, eu quero saber quanto é 50%. Logo, a gente sabe que é R$ 50, porque é a metade. Então, sempre vai ser 50% a metade, tá certo? Então, a partir, você sabendo que esse 100% vale 1, facilita mais a sua vida, tá certo? Vamos ver aqui alguns cálculos que eu coloquei para dar o exemplo. Então, porcentagem, lembrando que o símbolo de representação é esse daqui, o da porcentagem, e que ele representa 100, tá? Vamos lá, eu tenho aqui 5%. 5% na matemática, minha gente, é sempre 5 sobre 100. 5 por 100. Então, é 5%. 5 por 100, tá certo? Então, esse por aqui, é um travessão, é uma fração, tá? Então, é 5 sobre 100. 5 por 100. Então, sempre qualquer número que você falar, 12%, 12%. 100%, 100%, 423%, 423%. Então, esse por 100 significa a divisão dele por 100, certo? No total de 100, quanto vai ser essa porcentagem? Então, sempre dividindo por 100, sempre vai ser dividido por 100, tá? Então, veja só aqui, 5%, peguei esse símbolo e transformei em 100, 5%. É igual a 0,05. O que aconteceu aqui? O que eu fiz? Eu fiz uma divisão. Olha aqui a divisão. Eu peguei o 5 e dividi pelo 100, tá? 5 dividido por 100. A gente sabe que 5 não dá para dividir 100. Então, a gente coloca um 0, adiciona uma vírgula, né? E aí, fica o que? Adiciona um 0 lá, fica 50. 50 ainda não dá para dividir 100, a gente adiciona outro 0. Adiciona outro 0 aqui, né? Então, esse outro 0 vai ser 500 agora o número. 500 dá para dividir 100? Ainda, agora dá, né? Então, quantas vezes que 500 dá para dividir 100? 5. Então, 5 vezes 100, 500. Para 500, nada. Então, eu fiz a divisão, né? Se você tiver dificuldade em fazer na mão, resolva na calculadora se puder. Agora, se for na escola, né? Tem que fazer na mão mesmo. Então, efetuar a divisão, tá certo? De 5 sobre 100. E aí você viu que a gente teve a resposta como 0,05, não é 0,5, porque 0,5 é 50%, certo? Então, veja só, se você observar, uma dica que eu te dou, como é 100, o 100 ele tem quantos zeros? 2. Então, quando eu tenho dois zeros, né, sempre aqui ó, no final, todo o meu resultado ele vai ter duas casas após a vírgula. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Então, assim vai facilitar a sua vida. Então, você sempre vai repetir o número. Sempre você repete o número, pode ver, ó, 12, 100, né? E aqui, 423. A gente sempre repete o número e depois coloca
anda duas casas para a esquerda, né? E aí deixando duas casas depois da vírgula, certo? Sempre tem que ter duas casas após a vírgula. Por quê? Porque o número é 100, tá? Então, isso é uma dica que eu dou, mas você pode ir pela divisão também, tá certo? E que você vai chegar no número correto. Vamos ver aqui. 12%. Eu sei que 12% é 12 sobre 100. 12 dividido por 100. Que 12 dividido por 100 vai dar 0,12. Veja, eu repeti o número 12, contei duas casas, coloquei a vírgula. Uma vírgula não pode ficar sozinha, a gente fica adicionar o zero, né? Então, o mais importante é saber que tem duas casas após a vírgula. Isso aqui é para fazer um cálculo mais rápido, tá? Um macete. Ah, por que aqui não tem duas casas após a vírgula? Tem sim, né? Aqui, 1, tá certo? Então, esse 1 aqui, ele representa o 100 na matemática, o 100% na matemática. Veja, 100% é igual a 100 sobre 100, 100%. 100 dividido por 100. Então, 100 dividido por 100 é igual a 1, né? Se eu for colocar as duas casas, vai ficar 0, certo? Só que não tem necessidade da gente colocar esse número. A gente sabe que o mesmo número dividido pelo mesmo número sempre vai dar 1, tá certo? Cuidado para você não fazer isso aqui, ó. Você não vai colocar um 1 e aí vai colocar duas casas, vão dar duas casas. Isso aqui não vai dar certo, tá? Isso daqui é 1%, não nem é 10%, nem é 100%, tá? O 1 que equivale a 100%. Cuidado com isso, tá? Aqui nesse macete, aqui não entra nessa questão aqui de número igual, que você tem que observar a divisão. Esse macete aqui só serve para número menor do que 1, tá certo? Ou maior do que 1. Vamos lá aqui. 423% é igual a 423%. 423 dividido por 100, que é igual, ó, repeti o número, contei duas casas, coloquei a vírgula. Então, quanto que dá? 4,23. Se você for fazer a divisão, você vai ver que vai dar 4,23, certo? Então, nós estamos transformando o número de porcentagem para decimal, que é o número mais... na matemática, o que você pode trabalhar? Você não pode trabalhar com a porcentagem, você tem que trabalhar com o número. Então, o número você tem que transformar em decimal, sempre transformar em decimal para poder operar ele, tá? Então, vamos lá aqui, que foi a divisão. Quando alguém pergunta, quanto é 4% de 30, por exemplo, tá? 30 reais aqui o caso, né? 0,00. Então, 4% de 30. Eu coloquei 30 reais exatamente porque tem um aluno que tem dificuldade. Quando coloca 30 reais, ele vai adicionando os dois zeros também. Lembrando que aqui está vírgula 00. Então, esse zero aqui no momento não vai ser usado. Eu só vou usar quem? 30. Eu só iria usar se ele tivesse alguns centavos, tá? Se ele tivesse mais números ali para usar. Mas quando eu tenho zero, depois da vírgula não vou usar. Então, 4%. 4%, como eu já havia dito, é 4 sobre 100. Então, 4 sobre 100. D na matemática, minha gente, D, quando você vê D no probleminha, sempre significa vezes, tá? Então, o D na matemática significa vezes. E o 30, peguei só o número que eu vou usar. Esqueci o zero, só o número. Então, quanto é 4% de 30? Né? Então, aqui eu armei. Você sabendo armar isso aqui, fica bem fácil para você. Agora é só efetuar a multiplicação. Eu vou multiplicar quem está em cima, logo, que é 4 vezes 30, tá? Então, 4 vezes 30 deu 120. E eu repeti o 100, repeti. Então, na verdade, 4 vezes 30 é 120. Então, 120 sobre 100, que vai ser os 4% de 30. Então, deu 120 sobre 100. Ó, lembra que eu ensinei? Você repete o número e aí você conta quantos zeros eu tenho? 2. Então, eu vou contar duas casas para a esquerda e adiciona a vírgula. Então, eu tenho aqui 1,2 1,2 que vale 4% de 30 reais é igual a 1,20, tá certo?
que é a multiplicação aqui da porcentagem por um número, tá? Depois eu vou postar mais exercícios desse daqui se você ficou com dúvida, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre a porcentagem. Até mais!